Muito bem, voltamos a apresentar aqui o programa Inspire-se e você ficou informado no começo que nós iríamos falar hoje sobre relacionamentos, porque esse mês é o mês dos namorados. E para isso nós trouxemos aqui a colunista e também escritora Tamile Rosendo. Ela vai estar falando um pouco para a gente a respeito do lançamento do livro e também um pouco sobre relacionamento. Tamile, seja bem-vinda aqui ao programa Inspire-se, tá? Prazer é todo meu de estar aqui. Maravilha, viu? Nós ficamos sabendo aí nas redes sociais que você vai lançar um livro, né, em conjunto com outra escritora. Isso. Antes da gente entrar nesse assunto de relacionamento, você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Esse primeiro livro eu estou escrevendo com a Lauriane Antunes, ela também é escritora, colunista em vários sites e ela também tem um site próprio que é o Alma com Flores, né? E aí a gente se conheceu pela internet e aí a gente começou a conversar sobre escrever um livro e tudo mais e surgiu a oportunidade da gente escrever um livro para um concurso. Só que eles não admitiram coautoria, então a gente acabou falando, então vamos continuar escrevendo esse livro e a gente vai tentar publicar. Aí a gente tentou por um bom tempo, mas nenhuma editora dava nenhum retorno. E aí essa editora Porto de Lenha entrou em contato com a gente, perguntando se a gente não tinha o interesse de escrever um livro. E aí casou com a nossa ideia e a gente está aí escrevendo esse livro. Qual que é o nome do livro? Tem já um título Tem. provisório? Não, já tá, vai sair semana que vem já o livro. Para a Vida e para o Amor, uma boa conversa, por favor. É uma seleção de vários textos nossos e a gente fez vários capítulos. Então tem um capítulo só sobre relacionamento, um capítulo sobre fé, um capítulo sobre emoções, comportamento. E a gente tenta aí bater um papo realmente com o leitor através da leitura. Interessante. Então trabalha esses temas aí. Isso. Eu escrevo muito sobre relacionamento, né? Relacionamentos. Então, a maioria dos meus textos é sobre relacionamento ou sobre depressão, ansiedade. Eu gosto também de falar um pouquinho sobre esses temas também. Interessante. Para quem está querendo começar a namorar, no caso que já está namorando, quais são suas dicas para quem? Para quem quer começar a namorar? O que ele deve, ela ou ele deve ficar atento? Sabe o que eu percebo? Que muita gente, às vezes, que me manda mensagem nas redes sociais, elas confundem um pouco essa tal da pessoa certa com a pessoa perfeita, né? Então, elas acabam idealizando uma pessoa para a vida delas e aí não acabam encontrando, porque é uma consequência, porque todos nós somos imperfeitos. Então, se você está procurando uma pessoa perfeita, é óbvio que você não vai achar. E aí, eu digo que a primeira coisa é você reparar em quem torce por você, em quem gosta da sua companhia, porque o namoro, ele é companheirismo. Ele não é só desejo, não é só beijo, não é só abraço, é também estar ali quando as coisas vão mal. Eu falo que é muito fácil a gente amar o outro quando as coisas vão bem. Difícil é a gente amar o outro quando você está cansado, quando a semana foi difícil, quando está passando por problemas. E eu acho que é justamente procurar uma pessoa que tenha essas características e também que tenha os valores e os princípios que você tem, porque eu acho que isso é fundamental. Então, assim, não dá para generalizar, dizer um padrão de uma pessoa certa, porque cada um tem as suas particularidades, mas é importante o companheirismo pro namoro e pro relacionamento. Companheirismo, interessante. E para quem está namorando, né, qual que são as suas dicas para a pessoa manter o namoro? Então, tem um livro que eu gosto muito, que é As 5 Linguagens do Amor. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, principalmente quem está num relacionamento ou quem deseja casar, enfim. Esse livro, ele fala muito sobre deixar o outro nos amar à maneira dele. E eu percebo, assim, que muitas pessoas nos relacionamentos não se sentem amadas, muitas vezes, depois de um tempo. Porque o começo, ele é intenso, você quer dar inúmeros presentes, quer agradar a pessoa. E aí, depois de um tempo, vai ficando meio que caindo na rotina mesmo. E aí, os jantares começam a ficar mais difíceis de acontecer, você tem que ter toda aí uma habilidade para lidar com relacionamentos, surgem os conflitos. E esse livro, ele trata muito bem da questão da linguagem do amor. Eu tenho uma linguagem do amor, né? Eu me sinto amada, vamos supor, pelo toque físico. Mas pode ser que o meu companheiro se sinta amada com palavras de afirmação. Então, é você usar dessa linguagem do amor do outro para amar a maneira dele. E aí eu acho que o relacionamento, ele começa a funcionar, porque você faz de tudo para dar certo.
Eu acho que é realmente você saber ceder, porque um relacionamento você tem que saber ceder algumas coisas. Isso não implica em deixar de ser quem você é, mas algumas coisas a gente tem que ceder para viver uma vida a dois realmente. Interessante. Identificar, né, o perfil do outro. Isso. É saber como que a pessoa ela Se sente expressa, amado. né, o amor, como que ela se sente amada. Interessante. Né? Interessante. Viu? Você sempre quis escrever sobre relacionamento ou tem outros temas assim que você é apaixonada também? Eu gosto muito de escrever sobre relacionamentos, né? Mas eu tenho um interesse aí bem particular sobre o assunto da depressão. Então, por eu ter passado por um período aí que eu estava com depressão, eu comecei a me interessar, a estudar sobre esse tema e também por conta da minha graduação. E aí eu comecei a escrever, fazer relatos sobre como foi esse período para mim. Várias pessoas começaram a me procurar, mandar mensagens, se identificando, porque muitas delas têm total desconhecimento sobre o atendimento psicológico, como pedir ajuda, dos tratamentos que são oferecidos aí. Então é um tema que eu me interesso e gosto muito. Assim. Depressão. Depressão. Assim, a gente não tem todo o tempo que esse assunto merece, porque esse assunto é muito interessante. Cá entre nós, né, a gente poderia explorar esse assunto de várias formas. E é isso que a gente vai fazer aí, de repente a gente faça uma série, né, futuramente. Mas nesse momento, assim, para enxutar o assunto, eu gostaria que você desse algumas dicas para quem está em casa, que está nos assistindo, seja pela internet ou pela televisão, sobre depressão. De repente a pessoa está passando esse período, o que você sugeriria? Primeiro, eu acho que o grande desafio de uma pessoa que está passando por esse período de estar com depressão é a tal da incompreensão, né? Muitas vezes a família ou muitas vezes a sociedade rotula a depressão como frescura, como falta de fé, falta de religiosidade. E aí, aprender a lidar com isso, com essa incompreensão, é tão difícil quanto lidar com esse momento. Então, eu sugiro que procure uma ajuda psicológica. Hoje a gente tem não só atendimento nas unidades básicas de saúde, mas também tem em faculdades particulares, com alunos da graduação, que tem o auxílio de professores, que estão ali fazendo atendimento psicológico gratuito. E procurar realmente um profissional para ele te orientar, para você... Acho que a terapia ela é muito importante, muito fundamental nesse processo. Alguns casos são necessários o uso de medicação, mas não é assim o mais recomendado. Acho que o que mais o sujeito precisa realmente é procurar um atendimento psicológico que vai ajudar ele a lidar com esse conflito e também com as questões referentes à família. Então, a família acolher esse sujeito, não rotular, não levar para o lado de isso é frescura, tá querendo chamar atenção ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que o acolhimento ele é fundamental nesse momento. Acolhimento fundamental. Muito bem, maravilha. É muito interessante, a gente está no meio dos namorados, né? A gente tem como explorar várias coisas aí para ajudar os casais, ajudar quem está solteiro também, né? Então, Tamile, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença aqui no programa Inspire-se. Espero em outras ocasiões aí a gente estar falando sobre outros temas, né? Explorando mais esses assuntos. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade e espero que nossa conversa também tenha sido proveitosa para o público. Com certeza foi. Bom, eu gostaria de informar você que no próximo bloco nós iremos conhecer um pouco sobre uma revista nacional aí de grande sucesso. No próximo bloco.